Estamos de volta com este especial Dever e Castigo. Sandro Lourenço levou o filho de 13 anos para um assalto. Este caso remonta a 2008, altura em que o homem estava há 8 anos fugido da prisão de Alcoentre, onde cumpria uma pena por roubo e tortura a idosos. No dia em que o filho morreu, o homem, agora com 35 anos, fugia da GNR para não voltar para a cadeia. Sandro Lourenço casou com Olga Salazar quando tinha 15 anos. O casal começou por viver no bairro da Bela Vista, em Setúbal. 2 anos depois de estarem casados, Sandro e Olga perderam uma filha com apenas 2 meses. Em 2008, o casal perde aquele que se tinha tornado no filho único. Paulo Jorge tinha 13 anos quando foi atingido por 2 tiros, disparados pelo militar Hugo Hernano. Sandro, nessa altura, já estava evadido da cadeia de Alcoentre. Tinha-se tornado num homem violento. Eu tive quase com uma arma da mão. Sim, eles podem me acusar que eu fiz resistência, é mentira. Eles é que me estão a agredir. Uma das armas cai ao pé de mim, que essa arma tem que estar marcadas. Dos 4 militares, uma delas tem que estar bem marcada, porque cai no chão. E eu estou algemado. Foi a sorte deles, doutor. Eu juro para isso neste tribunal. Foi a sorte deles. E a minha também, porque ele limpava-os. A um deles, o primeiro que fosse estivesse à minha frente, eu disparava-las todas. Em 1997 foi condenado a 16 anos de prisão por roubo e tortura a idosos em Silves. Fugiu em 2000 e refugiou-se em várias casas. A mulher acolheu, mas não o perdoou de levar o filho para um assalto. O assalto em que o menor perdeu a vida após o pai fugir à GNR. Em 2006, o pai de Sandro Lourenço foi assassinado a tiro. Sandro voltou à cadeia onde está a cumprir os anos que lhe restam pelos roubos. Ao coletivo de juízes disse que não sabia que o filho tinha sido atingido a tiro na altura da intervenção da GNR. Eles estavam fartos de revistar a minha carrinha, foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles não foram ver se o meu filho estava ferido. Onde era, onde não era. A mim diziam-me, eu gritava e dizia, vocês mataram o meu filho? Eles diziam, não, foi num ombro. O seu filho está atingido num ombro, basta dizer que eu juro, peço-me neste tribunal, que eu pensei no meu filho estar atingido num ombro. Eu nunca vi isso, doutora. Sandro Lourenço foi condenado a 2 anos e 10 meses de prisão efetiva pelos crimes de resistência e desobediência, prestação de falsas declarações e de coação sobre funcionários. Sandro foi ouvido pelo juiz horas depois de saber que o filho tinha morrido na sequência da fuga. Teve coragem de mentir. Disse que se chamava José Júlio, a identidade do irmão, mas foi denunciado por não saber dizer que idade tinha. Andava fugido à justiça e por isso teve a necessidade de fugir à GNR. Na cadeia de Val dos Judeus, onde está atualmente, já teve problemas com reclusos por causa de telemóveis e com os guardas prisionais devido ao incumprimento de várias regras. Sr. Sandro, vamos estabelecer a seguinte regra. Este senhor vai falar, vai dizer aquilo que tiver por bem. Eu não o vou interromper, será a versão dele. Pois o Sr. Sandro dá-me a sua versão e eu também vou aceitar essa versão. Pronto, mas o senhor depois, quando for a sua vez, conta a sua história e eu vou ouvi-lo da mesma maneira. Sr. Sandro, é que se o senhor não se conseguir calar, eu vou ter de mandá-lo sair. A mulher não o perdoou e já tem uma nova família, algures no Alentejo. Do outro lado deste caso está Hugo Hernano. Cresceu num bairro de Odivelas, nas Patameiras. Familiares, amigos e vizinhos não se conformam com esta sentença. A CMTV falou com quem conhece o militar desde pequeno e descobriu que Hugo quer ser GNR desde criança. Senhor Hugo, o seu nome completo? Hugo Alexandre da Silva Hernano. O nome do pai e da mãe? Joaquim Raul Hernano e Maria Dieia de Jus Silva Hernano. Dieia? Sim. Eu conheço pequenino a ele, a mãe, o pai, as tias, uma tia mora aqui de frente, mas saiu para o trabalho, há outra que mora ali nos Pombais. É boa gente sossegada, o pai até é um santo homem. E ele era garoto, brincava aí. Onde é que nasceu? Em São Sebastião da Pedreira. Até aos 4 anos, o Hernano viveu na Amadora. Depois, houve mudança para o bairro das Patameiras, em Odivelas. Data de nascimento? 9 de 4 de 1979. Fez anos agora dia 9. Ah, foi? Fez no mesmo dia do meu marido. Ah, é? É dia 10. Quem fez? Eu lembro-me dele. Ele fez agora anos. No dia 9. Então, ele lembrou-se de. No bairro, a vizinhança recorda a infância e a adolescência de Hugo Hernano. O militar, hoje com 35 anos, era o miúdo reguila do pátio do Laureano. Um miúdo reguila, como os outros eram todos juntos, faziam só mal, mas era uma landrista de criancinhas. Era rapazote, inquieto, queria brincadeira,
Às vezes também vinha buscar a toque caixa. Miúdos, não é? Conheço muito bem, desde pequenino. Como é que é o... É muito querido. Olha, eu vou começar a chorar. Muito querido, foi aqui criado com a gente, aqui todos juntos. Ainda hoje ele vê a gente, é uma alegria, e a gente, quando vê a ele, tenho uma filha com 40 e tal anos, no outro dia viu-a, apitou logo para dizer adeus, foram criados aqui todos juntos no pátio, não é? Só tenho bem a dizer do Hugo. Foi aqui que Hugo e as 4 irmãs foram criados até ganharem asas para a sua independência. Foi aqui que os vizinhos viram Hugo Hernano crescer num espaço que hoje já não é o que era. Há 8 anos, o pátio foi abaixo, para dar lugar a este edifício construído pela Câmara Municipal em conjunto com uma cooperativa. Hugo e a família saíram antes, mas houve famílias que ficaram e hoje habitam os apartamentos. Era muita criança que havia aqui neste pátio. Havia muita criança aqui, todos se deram bem, embora às vezes arretassem um bocadito, mas eram crianças. Mas só coisas assim de brincarem, jogarem à bola, andarem sempre aqui a brincar uns com os outros. Aqui era o portão, aqui. Mas é que a gente morava ali dentro do pátio. Era uma alegria quando eles aqui estávamos todos. Até que todos tivemos muita pena do pátio. A gente saiu do pátio. Temos umas casinhas agora jeitosas no prédio, não é? Mas é diferente. Estávamos numa quinta, tínhamos as portas sempre abertas, lavar a roupa, tirar o poço, tínhamos um poço, lavávamos nos tanques, a gente a lavar, era uma alegria. Agora tudo acabou. Do pátio onde o militar da GNR cresceu restam agora gravuras, fotografias. Não era nada do que é agora, portanto ali era um pátio, onde está agora o prédio, aqui era tudo hortas. E a criançada brincava? E a criançada brincava por aqui. Manuela é tia de um militar e também morava no pátio do Laureano. Rosa Simões era a vizinha da frente. Os tempos eram de dificuldades para as 16 famílias que aqui moravam. A de Hugo Hernano não era exceção à regra. Viviam mal, conforme nós todos vivíamos mal. Éramos famílias humildes, tínhamos que trabalhar para sobreviver, que é mesmo assim. O pai dele era encadilizador. Também para o rapaz, tudo. A mãe, as irmãs, tudo. Trabalhador. Isso foi sempre. O pai dele agora é que está um bocadinho doentito. Mas era muito trabalhador, era encadilizador, era artista. E a mãe? E a mãe também, coitadinha, mas foram cinco filhos. Para criar, era ele só a trabalhar, e lá os criou. Filho de uma família de origens humildes, desde muito cedo que o começou a espalhar pelo bairro. Qual era o sonho da sua vida? Eu, quando for mais velho, eu quero ser polícia. E a malta dizia assim, agora a polícia, que só vai que a polícia que eu não quero trabalhar. Dizíamos a gente. E ele disse, não, trabalha-se. Era o que ele dizia. E assim foi, é verdade. E aí a polícia parava para ver o que é que eles faziam, o que é que eles não faziam. Tanto observava e tanto aprontava que nesta escola dos Pombais, onde Hugo andou, houve uma professora que teve uma ideia brilhante para lhe acalmar os ânimos. Hugo e mais alguns colegas foram nomeados polícias da escola. Uma força alerta com uma missão específica: diminuir o número de assaltos dentro do estabelecimento de ensino. Ainda era a brincar, mas Hugo já levava a tarefa muito a sério. Hugo frequentou a escola até ao 9º ano, começou depois a trabalhar com o pai. Sempre para ajudar os pais e tudo. É bom, pronto, eu para mim não tenho razão de queixa dele. Ele ajudava muito. Era para o braço direito dele. Aos 21, o miúdo pátio que sempre sonhou ser agente de autoridade ingressou na GNR. A gente até ficáramos contentes quando ele, coitadinho, foi para lá, para a polícia. Disse, olha, o Hugo conseguiu. Sempre disse que queria ser polícia e conseguiu. Foi pena acontecer este acidente. Que ele, coitadinho, não teve a culpa. Ele estava a cumprir, a fazer o trabalho dele, ele não teve a culpa. O que é? Pronto, agora já se sabe. Ele, coitadinho, agora é que tem que sofrer um bocadinho, nós temos muita pena dele. Nas Patameiras, a revolta tomou conta do bairro, quando familiares, vizinhos e amigos
tiveram conhecimento que Hugo acabou por ser condenado em tribunal a 9 anos de cadeia. Foi em trabalho, querer, tanto ano. Andam lá alguns que fazem corrupção, fazem tudo e andam cá fora. É assim a vida. Eu, quando soube disso, foi pela televisão. Não... Foi assim um choque. Foi um choque. O meu filho está no Porto e quando viu na internet, mãe, o que é que se passa com o Hugo e não sei o quê, ficou... É uma situação complicada, não é? Muito complicado. De gerir, não é? Porque é uma vida inteira... É uma vida estragada. Se o outro apanhou 2 anos e foi ele que levou o filho para estes caminhos e é ele que é o responsável do filho ter ficado sem a vida, porque é que ele levou 2 anos? Porque é que o Hugo não leva 2 anos e leva ele os 9 anos? Ele é o maior responsável do filho, porque aquilo não é pai, não é nada. Não merece porque o Hugo é uma pessoa que é extremamente amigo de crianças. Ele adora crianças. E tenho a certeza que ele não sabia que o miúdo ia no carro. Não sabia mesmo. Porque se esse pai for a ver, o filho ficar sem a vida foi derivada à culpa dele. Só ele é que pode ser culpado nisso. Pronto, o GNR estava a fazer o seu trabalho, estava em missão de trabalho. Eu acho que, pronto, não digo que o Hugo não tenha que ser castigado ou ser chamado à responsabilidade daquilo que fez. Pronto, tirar a vida, ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. Mas é assim, eu acho, ele não sabia que ia lá a criança, acredito nisso. Ele sendo pai, acredito. Então qualquer dia passam aí ladrões, roubam e olha, deixam-os ir, não? E nós é que vamos nas orelhas, que é mesmo. É essa família sair da loteria. A criança não está cá, não tem culpa nenhuma. Tudo bem, mas por causa de uma criança, o pai é indemnizado, fica cheio de dinheiro. E depois vem cá para fora. Vem fazer a mesma coisa ou pior ainda. Nós, a família, somos unidos e estamos todos do lado dele. Quando nos vê, emociona-se um bocado. E nós até tentamos nem falar no assunto, não falamos muito porque ele fica muito emocionado. Em Odivelas encontramos mais familiares de Hugo Hernano. Não podem dar a cara, pedem à CMTV que as suas residências e locais de trabalho não sejam filmados. Em Odivelas, o medo continua a pairar no ar. Família e amigos do militar da GNR viram os seus bens e estabelecimentos destruídos. Foram vítimas de ameaças por parte de elementos de etnia cigana. No sítio do antigo pátio, hoje, Rua António Laureano, a vida de todos os dias continua. Um bocadinho melhor, fui ao médico, o médico receitou mais medicamentos. É todos os dias e todas as vezes é isto. Mas não passem as catarras, Os vizinhos e amigos torcem para que seja aplicada ao filho do bairro justiça, mas com outro peso e outra medida. Oh, Hugo, meu querido, um beijinho. Posso. Muito grande da Beta, filho, mas vai tudo correr bem. Tenho fé que vai tudo correr bem. A tua vida. E um beijinho muito grande, Hugo. Um beijinho muito grande. Mesmo depois de ser condenado, este militar nunca deixou de exercer funções na GNR. Hoje faz parte do Grupo de Intervenção e Ordem Pública. Hugo Hernano é guarda há 14 anos. Os colegas traçam um retrato de um militar cumpridor do dever. No exercício de funções e em início de carreira, Hugo Hernano deteve a própria irmã por tráfico de droga. Sei que tem a ver com tráfico de droga e que ele fez a detenção numa altura em que ele desempenhava funções na investigação criminal, julgo. Mas isso, vindo dele, não me surpreende nada. É uma pessoa corretíssima a trabalhar e o que tiver que ser, as pessoas têm que ser condenadas pelos erros que cometem e, neste caso, não é fácil ter que deter a irmã. Demonstra que ele cumpre o compromisso que fez. Não é?
quando fez o compromisso de honra, em que o compromisso de honra diz que as pessoas têm que cumprir a lei e fazer cumprir a lei. Portanto, está tudo dito, quer dizer, ele vê em primeiro lugar a profissão. Ele foi feito para isto. Ele, toda a sua vida, se preparou para desempenhar esta função. É como eu lhe digo, numa situação de aperto, é a melhor pessoa para estar ao seu lado. Não larga, não foge, não lhe deixa na mão. É um camarada muito bom para estas circunstâncias. Eu conheço o Hugo há cerca de 5 anos. Conheci-o até devido a uma situação de serviço, em que eu, na altura, julgo que estava de patrulhamento apiado com outro colega, e uma comunicação de um elemento que se encontrava de serviço remunerado a pedir apoio no mini preço aqui em Odivelas. Nós, como estávamos ali perto, fomos para o local. Quando lá chegamos, já estava a situação praticamente resolvida. Porquê? Porque o Hugo, a seguir, viemos a saber, através do colega que lá se encontrava de serviço, que o Hugo, ao passar ali junto ao mini preço, percebeu-se que o colega estava rodeado de, julgo que 10 indivíduos negros. Estava rodeado. O Hugo, o que é que faz? Parou a viatura no meio da via e foi lá auxiliá-lo. Quando lá chegou, teve que usar técnicas de mãos livres para afastar os indivíduos, inclusive conseguiram fazer a detenção de 2 indivíduos e aos maus, os outros fugiram. O mais importante e de salientar nesta situação é que quando o Hugo chega, o colega que estava gratificado já se encontrava sem a arma de serviço, já lhe tinham conseguido tirar a arma do coldre. Com a intervenção do Hugo, que não tinha nada a ver com a situação, o que só demonstra o seu caráter dele e o bom colega que é, conseguiram recuperar a arma, conseguiram deter o indivíduo que tinha tirado a arma e conseguiu-se ali resolver uma situação. As polícias não podem ter só anjinhos. É esse berço onde ele nasceu que lhe foi dando ao longo da vida as competências para ele ser o profissional que é. É importante, claro que é importante. Para a leitura dos incidentes, para tudo, é extremamente importante. Vinhamos a circular e ele repara numa carrinha que trazia umas plantas de fora que eram jarros de cannabis, e foi ele que reparou, e foi assim uma coisa do zero, quer dizer, foi pequenos pormenores que também devido se calhar à história de vida dele e à vivência dele, que também é importante na vida dos guardas, quer dizer, passarmos por determinados tipos de experiências que depois que aplicamos no nosso dia-a-dia, e ele ter reparado nisso, e foi uma coisa que caiu assim de repente, e temos situações piores, desde apedrejamento às nossas carrinhas, e termos que intervir, e eu saber que posso contar com ele para aquilo que vier, sei lá, inúmeras coisas. Eu conheço bem aquela localidade do Tchal, e eu tomaria a mesma atitude, tomaria as mesmas ações que o Hugo tomou, e eu revejo-me nas situações que se têm passado, e claro que penso que eu poderia estar na mesma situação. Bastava estar a minha equipa de serviço e isso acontecer, e nós termos que recorrer à arma de fogo. Isto é uma pena completamente exagerada, e é uma vida que se vai estragar de um elemento que é uma mais-valia para uma força de segurança, uma mais-valia para o país, porque é um elemento que tenta cumprir com as suas obrigações e para aquilo que lhe foi dado poder, porque foi dado poder pelo Estado para isso, e ele é punido por estar a cumprir com aquilo que lhe pediram. É uma injustiça enorme. Não sei se por questões políticas, não sei se foi dar uma lição, não sei. Penso que nunca tinha visto, mesmo lá fora, por conhecimentos que tenho, nunca vi uma moldura penal quer dizer, uma pena aplicada tão grande para um caso destes. Eu acho que só alguém que gosta muito disto e que tem uma força psicológica enorme e consegue se aliar-se e colocar as suas emoções de parte, consegue fazer aquilo que ele faz. Até porque se nós virmos, quer dizer, quem está na situação dele, saber que pode ser o último dia em que dá um beijo ao filho,
e à filha e ao abraço à sua esposa e continua a trabalhar como se nada fosse, quer dizer, consegue colocar de parte tudo aquilo que aconteceu e consegue desempenhar o seu papel enquanto guarda da melhor maneira, penso que isso não está ao alcance de qualquer pessoa. Só alguém muito forte psicologicamente consegue andar aqui no nosso dia-a-dia, andar connosco, trabalhar connosco e colocar de parte esse tipo de emoções e desempenhar o seu papel na perfeição. Quer dizer, acho que não vai haver mais ninguém que numa situação destas ou parecida que tenha a segurança de sacar da arma e saber que está a fazer o correto. Vai ser difícil. E quem vai perder com isso é a sociedade civil. Se calhar mais vale deixá-los fugir. Não sei. Neste especial Dever e Castigo estamos a analisar a história de Hugo Hernano, um militar da GNR que, no cumprimento do seu dever, durante uma perseguição, disparou e acabou por matar um menor de 13 anos, um dos elementos em fuga. Este menor tinha sido levado para um assalto pelo próprio pai. Eu tive sempre totalmente claridade do que estava a fazer e do que estava a passar. E se fosse hoje baseado no... eu teria feito exatamente a mesma coisa. Para mim, eu esgotei todos os meios que tinha para fazer. Era a mesma coisa que eu usar o meu carro como arma e atirar contra o carro dos senhores que os senhores estavam a fazer a mim. O resultado da minha ação podia ser exatamente o mesmo ou pior. Eu não estou arrependido daquilo que eu fiz, mas não pelo resultado. Eu, desde a primeira sessão, lamentei a morte do filho deste senhor, mas eu não sou o principal culpado, mais não tenho a dizer. 11 de agosto de 2008, 17 horas e 20 minutos. O militar Hugo Hernano e um colega estão de patrulha às ocorrências em viatura caracterizada da GNR na localidade de Santo Antão do Tujal, concelho de Loures. Os dois militares da Guarda preparam-se para recolher um colega que termina o serviço de rua. Vão transportá-lo até ao posto territorial de São Julião do Tujal, quando cai uma comunicação via rádio: assalto na Quinta do Massapês, em Santo Antão do Tujal. Do local onde se encontram até à Quinta distam 800 metros, 2 minutos de caminho. O carro da GNR segue para o local. No seu interior, o militar condutor, no lugar do pendura o GNR Hugo Hernano, no banco de trás o colega acabado de recolher. A viatura da GNR chega ao local, não avista de imediato qualquer suspeito. Um trabalhador da Quinta dá indicações. Os indivíduos estão ali, dentro daquela Ford Transit branca. Os militares dirigem-se ao local, atravessam o carro da GNR no caminho, deixam alguma margem. Pode ser perigoso encurralar os suspeitos. Os guardas não conseguem ver o número de ocupantes da carrinha. Os vidros estão pintados de preto, não se vê quem está lá dentro. A GNR liga os sinais luminosos do carro patrulha. A sirene é acionada. Ordena-se alto e bom som, que os indivíduos se identifiquem. Não há resposta. O guarda Hugo Hernano sai do carro, levanta um dos braços em sinal de paragem, coloca o outro no coldre da arma. O condutor da Ford Transit decide investir em alta velocidade em direção ao militar da Guarda. Hugo Hernano é obrigado a projetar-se para cima do capô do carro da GNR para não ser atropelado. O guarda sofre algumas lesões. A integridade física da GNR está posta em causa. Começa aqui o filme da perseguição. Há uma Ford Transit em fuga, os militares da GNR pedem reforços. A condução dos fugitivos é perigosa. As ruas são de 2 sentidos, mas são estreitas. Há carros estacionados na via. A visibilidade nas curvas é muito reduzida. Há casas de um lado e outro, perigo de atropelamento, de colisão, de acidente grave. Peões ou outras viaturas que se cruzem com estes indivíduos em fuga correm risco de vida. Cruzamento para a rua Padre Américo. Junto ao stop, Hugo Hernano visualiza um indivíduo junto à janela. Há um objeto apontado na direção do carro patrulha. O guarda identifica o objeto como uma arma de fogo.
O militar da GNR não responde com a sua arma, não estavam reunidas as condições de segurança. Há uma casa em frente. Entramos numa reta ladeada por muros, não há casas, há 2 sentidos. Os suspeitos em fuga seguem em zigue-zague. No fim desta rua, onde continua a perseguição, há um largo, o Largo da Igreja. Perto da igreja há a Casa do Gaiato. As crianças costumam brincar no largo. Falta pouco para a carrinha em fuga lá chegar. Na reta ladeada pelos 2 muros, o militar dispara 2 tiros para o ar. Por ser uma reta, por não haver casas, por não haver ninguém. Não assusta. Os suspeitos continuam. O militar aponta ao pneu da carrinha, dispara mais um tiro. Acerta. A viatura continua em fuga. O Guernano diz em tribunal que neste momento o seu único pensamento são as vidas em risco no Largo da Igreja. Poderia ter esperado pelo reforço que pediu, pela vinda das outras patrulhas? Era-me totalmente impossível. Havia muitas crianças no local e estava-me perigo da vida de muita gente à frente. O valor da vida é igual para todos. Não é por ser eu, não é por ser este senhor, não é por ser as pessoas que lá se encontravam. Toda a gente tem direito à vida. Eu nunca esperei que o resultado da ação policial fosse aquele. Mas eu atuei os meus patamares, usei-os para fazer cessar a infração e conseguir fazer com que não houvesse mais perigo para as pessoas que estavam à frente, que eu sabia que estavam. Hugo aponta para o outro pneu, o piso é irregular, os solavancos fazem com que o próximo tiro se transforme em 2 seguidos. O 4º e 5º disparos saem mais acima que o esperado, atingem a parte traseira da carrinha em fuga. Era evitar que este senhor atropelasse aquelas crianças. Está a dizer isso porque aquela estrada não tinha outra saída. Só ia para a igreja. Só ia para ali. E eu tinha a certeza e sabia que havia lá pelo menos 3 autocarros com escolas naquele dia. A Ford Transit para aqui, à entrada do Largo da Igreja. Dentro da carrinha, 3 ocupantes de etnia cigana. Um deles estava baleado. Era um miúdo de 13 anos. O menor, atingido a tiro pelo guarda da GNR, acaba por morrer no hospital. Era filho de um dos indivíduos em fuga, Sandro. O cigano estava foragido da prisão de Alcoentre há mais de 8 anos. Levou o filho para um assalto, expôs o menor ao perigo, mas não foi acusado por este crime. A defesa de Hugo Hernano convidou as juízas do coletivo a deslocarem-se ao local para melhor ficarem a conhecer o contexto. As magistradas recusaram o convite. Não houve visita de juízes nem ao Largo da Igreja, nem a Santo Antão do Tujal. Não houve da parte das juízas curiosidade para observar in loco quais os elementos envolventes de um filme real que não durou mais do que 3 minutos. Há pouco traçámos o perfil de Hugo Hernano. Professor, em 2008 era Ministro da Administração Interna. Ouvimos aqui os colegas descreverem o Hugo como cumpridor, apaixonado por aquilo que faz e talhado para o serviço militar. Pergunto-lhe se era este o perfil de militares ou de agentes que gostaria de ter ao serviço. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, se fosse confrontado com essa questão, nunca expulsaria da GNR este militar. Porque este militar continua ao serviço. Ele ainda não foi expulso, apenas exatamente. Que se este militar continua ao serviço. Podia ter sido afastado de serviço por uma pena acessória do tribunal ou por uma pena disciplinar. As penas disciplinares de expulsão são aplicadas pelo Ministro, dada a sua gravidade. Eu nunca aplicaria uma pena expulsiva a este militar. Porquê? Porque o que ele fez, como aqui foi sublinhado,
foi feito no cumprimento da missão. Então, como é que se pode explicar esta pena de 9 anos de prisão efetiva? Que conclusões podemos tirar daqui? Repare, com todo os militares e os agentes, a partir daqui, têm de se sentir mais constrangidos no seu trabalho? Há aqui duas coisas que eu quero ressalvar. Uma, que já foquei, que é o respeito pelos tribunais. A segunda é a pena que todos temos da criança, coitada, de 13 anos, que foi levada irresponsavelmente ou levianamente pelo pai para aquela situação de perigo. Coitada da criança. Mas há aqui uma coisa que realmente eu não compreendo e que choca com as convicções éticas das pessoas. É como um militar que resulta aqui desta reconstituição e resulta do que foi provado no tribunal. Ele dispara 2 tiros para o ar, acerta depois no pneu. É evidente que ele não estava a tentar acertar em ninguém. E, portanto, só por um desvio de pontaria, ou um desvio causado pelo solavanco do carro, é que ele atingiu involuntariamente alguém. Como é que é possível dizer-se que há dolo eventual? Esse, para mim, é o grande mistério deste acórdão. Não consigo compreender isso. E aqui também ainda a questão dos militares não treinarem tiro em situações de movimento como esta, que era uma perseguição. Mas eu compreendo essa questão, mas vou-lhe dizer o seguinte. Quando nós julgamos os militares, e digo nós, a comunidade e também os juízes, não podemos pensar que isto é um filme de western. Atenção, filmes com o Clint Eastwood a acertar no dedo pequenino do criminoso só no cinema mesmo. Isto é uma situação bem real, mas ainda assim a preparação é sempre preponderante. Repare, Kátia, ele acerta com 2 balas, com carro aos solavancos, no ar. Acerta com uma bala num pneu. E a última bala, com o carro aos solavancos, num terreno acidentado, sofre um desvio. Ora bem, concluir... Mas este e outros militares nunca treinaram essas situações, sempre em alvos estáticos. Não sei se não treinam estas situações. Este militar não me parece propriamente pouco habilitado a enfrentar estas situações. O que lhe digo é que julgar que nestas situações é possível garantir que se acerta, através de uma lógica da cirurgia da borbulha, no dedo pequenino do agente de um crime, é um erro. Quer dizer, numa situação policial de grande intensidade, nós temos de julgar os polícias humanamente. E por isso mesmo acha que estamos perante uma injustiça? Repare, não considero, honestamente, e nisso estou acompanhado pela própria Presidente do Coletivo, não considero que este acórdão tenha feito aquilo que, na minha opinião, seria a justiça do caso. Porque fiquei convencido que não há dolo por parte do militar da GNR. Acha que haverá alguma hipótese de haver uma absolvição no recurso que foi apresentado? Bom, penso que sim, mas isso agora cabe ao Tribunal que vai apreciar o recurso dizê-lo. Mas eu penso que há boas hipóteses de o acórdão ser alterado. Se está pendente um recurso, toda a argumentação da defesa me parece uma argumentação forte. Professor, muito obrigada por ter estado esta noite aqui connosco a analisar este caso da condenação a 9 anos de pena efetiva ao militar Hugo Hernano. E nos últimos anos, vários militares da GNR e agentes da PSP enfrentaram acusações muito semelhantes à de Hugo Hernano, mas na maior parte dos casos o desfecho foi diferente e os acusados acabaram com penas suspensas. Noutros casos, o Ministério Público mandou arquivar os processos. Este caso ainda não está acabado. A ver, vamos, qual será a decisão da Justiça. Fica por aqui este especial. Já a seguir, as notícias CM da meia-noite. Até já.